Shalom Leiculã, shalom para todos. Um sábado abençoado que o Eterno tem nos dado até agora, e só depende de nós para que Ele complete-se, Viemos completá-lo na bênção. É sempre motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor. E eu considero que as pessoas que estão perseverando são bem-aventuradas. O ato de estarmos aqui demonstra que servimos realmente a Deus, ao Eterno. Temos um compromisso pessoal, particular, individual com Ele. Não importa a situação, a circunstância, sabemos que Ele é fiel para nos fazer triunfarmos, vencedores. Eu confesso aos irmãos que não tenho do que me queixar quando se trata da pessoa de Deus. E das pessoas também não, porque se as pessoas deixam a desejar, elas estão fazendo mal para elas mesmas. E por mais que isso entristeça o nosso coração, mas o que nos consola é que nós não estamos aqui para mudar as vidas das pessoas, para santificá-las. Isso é o compromisso individual e pessoal de cada um, buscar a sua própria santificação, praticando aquilo que Deus ordena. Mas, queridos, louvamos ao Eterno por termos feito a viagem lá para a travessão, termos dado início ali à construção. Louvamos o Eterno pelos irmãos que estiveram ali nos ajudando. Louvamos o Eterno por aqueles que têm contribuído financeiramente para que possamos ali estar comprando os materiais. Louvamos ao Eterno por aqueles que estão orando por nós e se esforçando para dar um bom testemunho na jornada da fé. Nesta manhã, quero estar aqui meditando na Santa Palavra de Deus com os amados irmãos, e como sempre pedimos a atenção dos amados, porque a Palavra de Deus é a verdade. O próprio Yeshua diz para que o Eterno santificasse os seus discípulos na verdade, e ele reforça: a tua palavra é a verdade. Penso até que os nossos irmãos lá de fora venham para cá para dentro, senta, não tem nada para o pessoal carregar aí fora. Bom que vocês estejam aqui com os ouvidos atentos à palavra de Deus. O tema do ensinamento desse estudo é: a prosperidade é a consequência da obediência. Com certeza a maioria dos irmãos já vão deduzir do que a gente vai estar comentando, qual é o texto que nós vamos estar usando para nós estarmos meditando e aprendendo a amar. Nós fomos ensinados no passado que a gente tinha que jejuar para poder alcançar a bênção. A gente fazia campanha de oração em busca de bênção, em busca de cura. Eu fiz isso, muitos de nós fizemos isso. Mas nós que já temos alguns anos na caminhada de fé, sabemos que 90% dos que dizem servir a Deus vivem uma vida, e quando nós olhamos para a vida daqueles que serviam a Deus no passado e guardavam Torá para a vida dos que hoje dizem servir a Deus, a gente vê uma discrepância muito grande. Você olha para a vida dos patriarcas,
para a vida do próprio Israel, quando estavam com o coração voltado para Deus, guardando os mandamentos. A gente vê que eles prosperavam. E nós temos, eu já falei algumas vezes sobre isso, aqui juntamente com os irmãos, a pastora também fala, os amados irmãos quando têm oportunidade, que tem alguma coisa muito séria, muito errada naquilo que a gente está praticando ainda. Embora tenhamos melhorado, mas existe espaço para crescer, espaço para expandir. E se a gente for conversar com os irmãos, todos querem uma vida bem-sucedida, uma vida que glorifique o nome do Senhor. Eu sei que a grande maioria dos irmãos não quer para se exaltar, para se aparecer, para humilhar os outros. Eu creio nisso. Mas querem para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, muitas vezes, o que acontece hoje na maioria das denominações é que a gente quer inventar a roda. Inventar a roda. A maioria não estamos satisfeitos com aquilo que Deus já estabeleceu, com as regras que Deus disse: é por aqui que é o caminho do sucesso, vai fazer desse jeito e tu vai prosperar, vai fazer desse jeito, os seus inimigos vão fugir de ti. Nós, quando eu falo nós assim, usando nós no passado, e as demais denominações nos dias presentes, a grande maioria, criaram novos meios, novos métodos para alcançar o favor de Deus. E eu não estou dizendo aqui, amado, eu não vou dizer que não alcança, porque a gente alcançou, mas são pontuais. É possível ser abençoado pontualmente, não com a bênção plena que a gente deseja, porque quem é que quer ter só dinheiro e ter a vida conjugal problemática, atribulada? Não vai servir de nada. O que é que adianta você ter a vida conjugal abençoada? Você e sua esposa se dão muito bem, vocês são prósperos financeiramente, mas os filhos vivem uma vida de miséria. Ninguém quer isso, Você tem dinheiro, tem a vida conjugal abençoada, os filhos são a bênção, mas você é enfermo, doente. E naquilo que somos fiéis a Deus, somos abençoados naquela área. Aonde somos infiéis, somos amaldiçoados. Nós vamos ver isso dentro das Escrituras. Por isso, amados irmãos, nós nunca devemos cansar de ouvir a palavra, de estudar, de aprender, de buscar conhecimento, porque você vai sempre estar aprendendo coisas novas, se a nossa intenção for a verdade. Deus nos fará ver a verdade, Ele vai botar a verdade diante de nós, se nós quisermos viver na verdade. Deuteronômio, ou Devarim em hebraico, o capítulo 28, bastante conhecido. Nós vamos estar observando os versículos. É Deus falando por meio de Moisés, ensinando para Israel o caminho da prosperidade, o que você e eu devemos fazer para sermos prósperos. Não é para ser remediado, é para ser próspero. É Deus falando. Eu não vou estar ensinando os irmãos a
a criar a roda. Não, já está tudo pronto, a roda já está criada, só tem que seguir o caminho, né? Nós não somos os primeiros a trilhar esse caminho, muitos já passaram por ele antes de nós. Agora, o sistema religioso do momento tem criado novas fórmulas, novos meios para se alcançar as bênçãos de Deus, mas quando nós voltamos para a Escritura pura e simples, a gente vai ver que é bem mais fácil. Agora, só vamos ter acesso às bênçãos de Deus se realmente nós o buscarmos e desejarmos de todo o nosso coração. A benção plena, né, amado? A benção plena, porque todos são abençoados. Como o próprio Yeshua diz, Deus faz com que o seu sol se levante sobre justo e injusto, a chuva desça sobre bons e maus. Isso aí é a bênção que Deus derrama sobre todos. Mas quando nós olhamos para a vida de Abraão, para a vida de Isaac, para a vida de Jacó, nós vamos ver que eles, nas suas gerações, na época em que eles viveram, eles se sobressaíram, eles se destacaram. E as pessoas percebiam na vida deles algo diferente dos demais que eles conheciam. Agora, a grande maioria de nós não nos preocupamos com isso. A grande maioria de nós queremos ter aquilo, alcançar o que desejamos para o nosso conforto, ou mesmo para a vaidade, sem levar em consideração o nome de Deus. Como é que estamos sendo vistos pelos estranhos, pelos ímpios, pelos descrentes, pelas pessoas que não servem a Deus da nossa família? Como é que eles nos veem? Eles nos tratam com respeito, nos tratam diferente do que eles tratam os ímpios, as pessoas que não têm a Deus, que não têm o temor. Isso deve ser uma preocupação nossa, amado, porque se o ímpio, que o teu parente que não é crente te trata como ele te trata, o ímpio, é porque ele está vendo você como ímpio. Não tem jeito, isso é real. Quando nos comportamos da maneira agradável a Deus, nos esforçando em busca de honrarmos o Senhor, as pessoas nos veem diferente deles. E duas coisas acontecem: ou eles nos agridem, ou eles nos respeitam, mas eles não conseguem nos tratar no mesmo nível com que eles tratam os seus pares. Ou eles partem para a agressão, nos rechaçam, ou eles nos respeitam por causa daquilo que carregamos em nossa vida cotidiana, pela presença do Eterno que há sobre nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós desejamos, buscamos e nos esforçamos para isso. E Abraão, o Eterno, quando chama, o Eterno diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus promete fazer dele uma bênção, mas exige a fidelidade, exige que ele guarde os mandamentos, e além de guardar, que ele transmitisse para a sua descendência. Bendito seja o nome do Senhor. E Abraão, mesmo quando ele cometeu um erro, dizendo que Sara era sua irmã, mesmo ele temendo a morte, Deus entendeu aquilo, e ele saiu abençoado do Egito, saiu mais rico do que quando ele entrou. Louvado seja o nome do Eterno. Mas isso não virou um hábito, nunca mais se repetiu aquilo que aconteceu lá no Egito. Isaac também, os seus vizinhos os tinham como anjo de Deus, um malar de Elohim, por causa
da prosperidade, da paz, que como ele vivia e conduzia a sua família e os seus trabalhadores, os seus servos. Então, nosso comportamento fala muito a respeito de nós, a respeito de quem somos. As nossas palavras, nossas atitudes falam muito a respeito de nós. E as pessoas estão observando, não é se a gente carrega a Bíblia, se a gente vai para a igreja, eles estão observando a nossa conduta diária, se nós nos portamos de maneira diferente do que eles se comportam no relacionamento, com os amigos, com os parentes, no comprar, no vender, nos comentários que nós fazemos. Em tudo isso nós somos observados. As pessoas pensam muitas vezes que as pessoas, por elas não conversar, por elas não se aproximar da gente, elas não estão nos observando. Estamos observando. E que as pessoas precisam hoje de verdadeiramente luzeiros, pessoas diferentes, porque o crente, Maria vai com as outras, ou João vai com os outros, tem muito, amado. Vocês são testemunha disso. Então vamos ter cuidado, porque o nosso comportamento pode influenciar para a bênção ou para a maldição. Se estamos vivendo uma vida de crente amaldiçoado, nós vamos influenciar as pessoas para a maldição. Qual é o crente amaldiçoado? O crente que vive na desobediência. Vamos para o texto. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus de todo, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em lugar nenhum das Escrituras nós vamos ter Deus dizendo para a gente fazer campanha de oração, de jejum, para Ele nos abençoar. Oração e jejum, campanha. Nós sabemos que jejuar é bom, não é pecado. Fazer um propósito, pois é, mas isso é uma determinação de Yeshua, está entendendo? Não estou falando que Deus ensinar sobre isso. Quando os discípulos de João vieram até Yeshua e disseram: olha, nós e os fariseus, os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, e vocês e os teus não. Ele disse: olha, não podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está presente. Vai chegar um dia que o noivo será tirado, então jejuarão. Então, não é pecado. Não é pecado. Mas isso não é colocado como uma regra para se alcançar os favores, as bênçãos de Deus. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós vamos ver nesse texto, claro como cristal, as condições estabelecidas pelo Senhor, para que eu e você, que servimos a Deus, que tememos a Deus, sermos prósperos, abençoados. E começa: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, não é 10%, 20%, 50%, todos os seus mandamentos que hoje te tenho ordenado. Aí vem a consequência: primeiro, ouve, guarda todos, não deixa nenhum de fora. Primeiro, a responsabilidade, o compromisso. Primeiro o dever, a prática, depois o resultado. Não se colhe antes de plantar, não é verdade? Não se colhe antes de plantar.
Primeiro se planta, depois se colhe. Com Deus também, Deus está falando isso, a terra está falando isso para o povo de Israel, e para mim e para você, nesta manhã. Aí vem o resultado: depois o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso aqui Deus estava aplicando coletivamente para Israel, mas isso também pode funcionar individualmente, e nós vemos isso individualmente sobre a vida de Abraão, depois sobre a vida de Isaac, depois sobre a vida de Jacó, e depois sobre a nação de Israel, no coletivo. Então, nós podemos ter alguém no meio da comunidade que se destaque abençoadissimamente em todas as áreas da sua vida, porque essa pessoa está guardando todos os mandamentos. Mas, queridos, se nós não agirmos adequadamente, não adianta nós mudarmos de região, mudarmos de profissão, se formar, estudar os que ainda têm tempo, botar uma empresa, não vai prosperar da maneira que a pessoa deseja. Eu não digo que pode, a pessoa abrir uma empresa, ela não dê lucro, retorno, mas as demais coisas vão estar problemáticas, porque o que é cobrado para que o Eterno abençoe financeiramente? Dízimo. O dízimo, só que a obediência no lado financeiro. A pessoa que quer ter uma vida financeira próspera, ele pode muito bem aplicar o maaser, o princípio do dízimo, da tzedakah. Pois é. Então, a pessoa vai aplicar aquilo que Deus diz lá em Malaquias: não podemos roubar a Deus, com maldição sois amaldiçoados. O que é maldição? Transgressão do mandamento. A lei, ela não é maldição, a desobediência à lei é que é maldição. A lei, ela é bênção. O apóstolo Paulo disse que ela é boa, mandamento bom, justo e santo. Agora, a desobediência da lei é maldição. Verso 2: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O lindo disso aqui é que aquilo que a gente faz, amados, o que nós plantamos, não tem jeito, a gente vai colher, querendo ou não. O que plantamos, vamos colher, querendo ou não. E se nós obedecermos a Deus com os mandamentos do Senhor, não importa para onde formos, vamos prosperar, vamos ser abençoados, vamos crescer. Como o outro lado também é verdadeiro: se vivermos em transgressão, em rebelião, não adianta para onde nós formos, vamos ser amaldiçoados. E a gente via isso no garimpo. No garimpo é lugar da gente ver isso, né? Eu tinha um tio que ele era muito abençoado. Ele não todo dia inteiro, podia ser perseguido. Ele tinha um compromisso De devolver o dízimo. Conheci, não servia a Deus, não era crente, desviado, afastado, mas
devolvia e ajudava na obra. E era muito dinheiro. Ele tinha avião, trator, vila de casa, balsa, um homem próspero. E ele honrava o Senhor nessa área, ele obedecia ao Senhor e morreu próspero. Morreu próspero. E morreu crente, servindo ao Eterno. Aí vem as bendições. As bendições. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Então, queridos, nós queremos prosperar, queremos crescer, queremos realizar os nossos sonhos, mas não adianta nós queremos realizar os nossos sonhos sem obedecer a palavra de Deus. Quando a pessoa cresce sem Deus, o que acontece? Ele vai arrumar muitos inimigos, muitos problemas, e aquilo que era para trazer conforto, vai trazer mais desconforto para ele do que quando ele não tinha. Uma pessoa que casa sem ter o temor de Deus no coração, que arruma uma mulher ou um marido, vai trazer mais problema, porque vai ter filhos, vai fazer os filhos sofrer, vai sofrer por causa dos filhos, e vai sofrer por causa da infidelidade conjugal, sendo do homem ou da mulher, mas vai ter. É algo sem estrutura espiritual, sem a prática da obediência. É quando a bênção vira maldição. Por quê? Porque a pessoa conquistou algo sem a prática, sem usar as regras estabelecidas por Deus. É um projeto que já nasce falido. Já nasce falido. E por mais que não haja separação, por mais que não haja a falência da empresa, mas aquilo vai ser dolorido, sofrido. A pessoa não vai desfrutar daquilo que conquistou. E quando a gente quer, a pessoa quando quer casar, por quê? Que quer trazer problema para a vida? Não, a gente quer casar para a vida melhorar. A pessoa quer ter filhos para a vida melhorar. Quando o homem busca uma mulher, quando eu me arrumei minha esposa, a intenção da vida é melhorar, e graças ao Eterno que melhorou, né? Quando um casal não tem filho, quer ter um filho para trazer mais amor, mais alegria, mais felicidade para a vida dos dois. Quando a gente quer aumentar um emprego que tem um salário melhor, é para a gente ficar infeliz ou mais feliz? Mais feliz. Tudo que a gente quer conquistar é para a nossa felicidade. Todavia, a grande maioria de nós nos esquecemos o meio, né? As regras. Não é proibido almejar, desejar, ser ambicioso dessa maneira, ter essa ambição de prosperar, de crescer. Não, não é. Afinal, o Eterno entregou a terra nas nossas mãos, né? Do Senhor, o Senhor criou a terra e entregou aos filhos dos homens. Agora, Deus também deixou as regras para sermos prósperos. A nossa prosperidade, a prosperidade que as Escrituras nos oferecem, ela está restrita à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, aquilo que Deus
já de antemão estabeleceu como padrão para o sucesso. E a gente muitas vezes fica admirado de Israel. Por que Israel prospera? Por que os judeus são prósperos? Porque eles levam, a grande maioria arrisca aquilo que se trata da prosperidade. E os que têm fé, não só o lado da prosperidade, mas os mandamentos de Deus. E eles se colocam na posição, obedecendo os mandamentos do Senhor, e passam a ser benditos. Embora sejam odiados, perseguidos pelo sistema, até uma profecia, né? Deus falou que eles seriam assim. Na terra estranha eles seriam perseguidos, é um cumprimento da palavra de Deus. Mas mesmo debaixo de perseguição, sendo odiados, sem terem privilégios, eles crescem e prosperam na terra dos seus inimigos. E nós, amados, nem na nossa própria terra, né, a crentalhada consegue prosperar. É porque não estamos fazendo o nosso dever de casa. Não tem jeito. O que a gente vai fazer? Negar as escrituras? Deus caducou? A palavra venceu? Quando ele diz que os seus mandamentos são eternos, que Deus não muda nele, não há mudança e nem sombra de variação. E por que a gente vê tantas pessoas que servem a Deus e vivem num estado comparável à vida do ímpio? Na vida conjugal, na criação dos filhos, na prosperidade, na saúde, né? Na vida emocional. É porque, amado, no caso que não está fazendo aquilo que Deus disse para fazer. Eu vejo isso na minha pessoa. Eu não estou falando aqui porque eu vejo em mim isso. E é tempo, Deus, pela sua misericórdia, o Pai Celeste, está nos dando tempo para nós revermos, de nós fazermos um conserto, uma retificação da nossa vida com Deus. A grande maioria que estão vivendo isso, amados, são como que inocentes até, porque não lhes foram ensinados essas verdades. Hoje está tudo de ponta cabeça. Isso é transgressão. É transgressão. Deixar uma criança ter vontade própria contra o pai e a mãe, contra um adulto, isso é transgressão, isso é pecado. É pecado. Verso 6: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. A bênção está com a gente. Isso quer dizer que aonde nós for para trabalhar, Deus vai abençoar. Dentro da pastora, ela tem essa bênção na vida dela, essas bênçãos, né? Me lembro quando lá no garimpo, quando ela trabalhava, ela saiu de dentro do povoado e botou o comércio dela lá dentro do mato.
Tinha uns 4 ou 5 barracos só. E Deus o abençoou grandemente. A questão é que a gente deve correndo atrás da bênção. Mas Deus está falando aqui, a bênção vai estar contigo. Contigo. Salmo 1. Que não se assenta bem-aventurado, varão. Quem foi que leu? O presbítero, né? Salmo 1. Pois é. Ele será como a árvore plantada junto à fonte das águas, dá o seu fruto na estação própria. Os outros estão na pindaíba e ele está prosperando. Ele não segue a estação do ímpio, porque ele vive sobre as leis do reino, as leis do reino, guarda os mandamentos de Deus, e tudo que ele faz, toca a mão, prospera. É isso aqui, ordenarei que a bênção esteja contigo. É isso. Agora, gente, não guarda os mandamentos, não é zeloso dos mandamentos, João vai com os outros, nós os homens, as irmãs Maria vai com as outras, e aí quer bênção, quer prosperidade, quer isso, quer aquilo. Deus opera na vida do crente desobediente, como ele opera na vida do ímpio, a mesma coisinha. Pelo fato da gente congregar, da gente vir à igreja, isso não faz de nós, se nós não guardar os mandamentos, diferente do ímpio. É o que as escrituras dizem. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor confirmará para si, o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que, invocado sobre ti, todos os povos da terra verão que, invocado sobre ti, o nome do Senhor, e terás temor de ti. Se nós somos tratados, se as pessoas não nos respeitam, não nos vê como servos de Deus, culpados são eles? Não, somos nós somos o culpado. Por quê? Eu sei que tem homem que é enxerido, mas quando a mulher se comporta, a mulher casada se comporta como uma mulher casada, dificilmente um homem vai dar em cima dela. Dificilmente. A mesma coisa o homem. Se o homem se comporta como um homem casado, existe, mas é a minoria. Então, se nós nos colocamos como servo de Deus e honramos o nome do Senhor, dificilmente a pessoa vai nos tratar de maneira depreciativa. Existe, mas isso é raro. Mas quando a gente não guarda os mandamentos, quando a gente não vive aquilo que Deus deseja de nós nos tornamos alvo de críticas, de zombaria, e alguém diz: para ser crente igual fulano, ele não quer não, para ser crente igual fulana, ele não quer não, ela prefere viver a vida dela,
de testemunha, amados. Temos que ter cuidado com isso. Então Deus confirma para si como seu povo, quem? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Não é os que congregam. Congregar é bom e nós nunca devemos deixar de congregar, porque o próprio Yeshua levava o pessoal para o templo, ele congregava, ele ia para a sinagoga, nós sabemos disso. Mas só que congregar não é tudo, é apenas uma parte daquilo que temos que fazer, obedecer os mandamentos de Deus. Verso 11: o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra, que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Que é uma vida abençoada? Uma vida abençoada é uma vida onde você vive bem com a sua esposa, vive bem, se dá bem com seus filhos, tem o respeito dos seus filhos. Você emocionalmente, você é uma pessoa que não é depressiva, iracunda, você é uma pessoa calma, tranquila, compreensiva. Espiritualmente, você é uma pessoa que gosta, que ama a Deus, gosta das coisas de Deus, que ama as pessoas. Financeiramente, você tem para você e para os outros, para ajudar os outros também. Uma boa profissão, você tem pessoas sobre o teu comando, você é cabeça lá na empresa, embora tenha outros acima de você, mas você manda, né? É o que a palavra de Deus diz. A pessoa, prosperidade é quando em todas as áreas da sua vida você vai bem. Isso é ser próspero. Não é só ter dinheiro, não é só ter uma coisa e as outras não. Isso é prosperidade, e é isso que Deus quer para o seu povo. E o segredo de alcançar tudo isso é justamente fazer aquilo que Deus ordena. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para que os guardem e os cumpre. Vê que Deus fala das bênçãos e volta para os mandamentos de novo, volta para os mandamentos, tudo, amado, se resume à obediência. Se resume à obediência. Não adianta tomarmos outro caminho, outros meios. Não adianta tentarmos implantar, projetar, sonhar com aquilo que é bom para nós e para a nossa família, pensando em trazer felicidade, sem guardar os mandamentos de Deus, porque vão se multiplicar os problemas. Porque hoje você é uma pessoa, por exemplo, que trabalha num trabalho simples, ganha pouco, mas aí vai que o camarada passa a ganhar 5 mil reais, ou 10 mil mesmo, um emprego melhor, aí ele vai ter tudo melhor. Se antes, vou usar aqui uma comparação com o homem, antes, aqui e acolá, que uma mulher dava em cima dele, agora vai ser mais.
Porque agora ele vai andar com um sapatozão de marca, uma roupa melhor, que ele tem condição, roupa de marca, sapato de marca, um carrão. E se a mulher é a mesma coisa. Então, como o Salomão diz, aumentando-se as fazendas, quer dizer, a riqueza, aumenta-se os problemas. Aí o camarada cresceu só financeiramente, a irmã cresceu só financeiramente, a vida espiritual continua a de 10 anos atrás, a vida conjugal também. Já pensou o desastre? É como você bater uma laje numa casa que não tem viga, nem coluna e nem sapata, onde foi feito só baldão. O que vai acontecer? Desmoronar, mano. Os mandamentos, a obediência, a guarda dos mandamentos são como viga que sustenta a nossa vida para não ser destruída. Porque se nós não estamos nos esforçando para viver todos os mandamentos que são cabidos a nós, todos que são aplicáveis a nós, porque, como eu já disse algumas vezes para os irmãos, tem mandamento para o homem que a mulher não pode cumprir de jeito nenhum, não tem mandamento para a mulher que o homem não pode cumprir, mandamento para o rei que nós não podemos cumprir, para o sacerdote que nós não podemos cumprir. Agora existe mandamento para os filhos e os pais não podem cumprir, né? E assim sucessivamente. Existem os mandamentos que são mandamentos militares, que só é para quem é soldado, que uma pessoa, um cidadão comum, um civil não pode cumprir. Então os 613 mandamentos, ninguém, nem Yeshua cumpriu os 613 mandamentos. Ele não cumpriu mandamentos que são para os pais, porque ele nunca foi pai. Ele não cumpriu o mandamento que é para o marido, porque ele nunca foi marido de ninguém, né? Ele não cumpriu o mandamento de rei, porque ele não foi rei, nem sacerdote. Ele vai ser, é agora, mas ele não era, né? Então, tudo isso, e as pessoas criam aí um bicho de 7 cabeças com os mandamentos. Não, amado, os mandamentos, agora existem os mandamentos que são para todos: o amar o próximo, não adorar a imagem de escultura, não matar, não roubar, não adulterar, porque isso aí todos nós podemos, né, cumpri-los. Não tomar o nome do Eterno em vão, a observância do sábado, não cometer idolatria. Os 10 mandamentos, eles são aplicáveis a todos, a todos. Agora existem os outros que não são. Os mandamentos que são para os sacerdotes, para os levitas, para o rei, para os militares, para as mulheres, para os homens, para os filhos, para os pais. São mandamentos. Mandamento que só pode cumprir ele quem trabalha na roça, né? E assim sucessivamente. Mas os que são aplicáveis a nós, vamos cuidar, porque acima da bênção a gente quer a vida eterna, sim ou não? Sim. A vida eterna é consequência de quê? Da nossa obediência. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. E como é que se santifica? Guardando os mandamentos, não é verdade? E quando nós nos santificamos guardando os mandamentos, nós prosperamos. Então todos os teus planos, sonhos, projetos, vou dizer para você desistir deles, mas viva os mandamentos, porque aí eles vão dar certo, o Eterno vai abrir as portas, vai facilitar, as pessoas vão trazer na tua mão aquilo que tu precisa, vão te vender os bens deles por pouco ou mais ou nada,
porque você está debaixo da bênção. A bênção vai estar com você. E se a bênção está com nós, a maldição está com o ímpio, não é verdade? A maldição está com o ímpio. Deus vai tirar do ímpio e vai dar para a gente. É isso. Deus tira dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos ferezeus, das 7 nações, a terra de Canaã, e dá para Israel. Foi Deus que deu. Então Deus quer tirar da mão do ímpio aquilo que, em vez de abençoar as vidas, destrói a vida das pessoas, para pôr na mão do justo, para que aquilo salve vidas e Deus seja glorificado. Agora, se nós como crentes somos igual aos ímpios em nossas práticas, ações, no nosso modo de viver, vai continuar na mão do ímpio, porque Deus está em busca daqueles que querem glorificar o seu nome. Religioso, amado, já existia desde o tempo de Abraão. Deus não está em busca de religioso, está em busca daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor te porá por cabeça e não porá por cauda, só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servir. Quando se fala Deus, não está falando aqui propriamente de uma imagem de escultura, não. Tudo aquilo que nos faz pecar contra o Eterno é um ídolo. É um ídolo. Estamos adulterando. O que é adultério? Traição, sim ou não? Nós estamos traindo ao Senhor. E qual era a condenação descrita na Torá para o adúltero ou a adúltera? Pena de morte, carete, pena de morte. Então, não há bênção na vida de uma pessoa que vive diferente da bênção do ímpio, porque eu desejo a bênção diferente do ímpio. Eu não quero estar servindo a Deus e ter a mesma bênção do ímpio. Mas aí a gente volta, eu volto para mim mesmo, mas eu estou fazendo aquilo que devo fazer? Porque na realidade isso é só a vontade, porque quando a gente quer, realmente a gente paga o preço, ou não? É isso. Não adianta eu me queixar de Deus, me queixar disso, daquilo, quando eu olho para a Escritura e comparo o que a Escritura diz com a minha vida, eu vejo que eu estou negativado, eu estou no vermelho com Deus. Estou com dever de casa, estou com muita coisa para acertar com Deus. A grande maioria, né, de nós, porque não víamos assim, né? Muita gente não vê isso, porque foi ensinado de maneira errada, de maneira diferente. Mas tudo, amado, a vida conjugal, emocional, a saúde, a finança, a familiar, a profissional, a espiritual, a ministerial, tudo depende da nossa obediência a Deus, em guardar os mandamentos, os estatutos e os preceitos, como lá no início do texto que nós começamos a ler, guardar todos os seus mandamentos, porque o mandamento se é aplicado numa área da sua vida, o outro é em outra área, o outro em outra área, o outro em outra área, até
se nós aplicarmos todos os mandamentos, nós vamos estar plenos em toda a área da nossa vida, nós vamos prosperar, nós vamos estar crescendo. E não adianta nós querermos prosperar sem guardar os mandamentos. Eu prefiro ficar na vida que eu estou, e quero crescer, prosperar obedecendo, porque eu sei, eu tenho certeza que a minha vida vai ser mais problemática, mais difícil, eu vou tornar a minha vida mais difícil se eu prosperar na rebelião, na desobediência. Talvez eu morra mais cedo, talvez eu vá parar numa cadeira de roda, talvez eu fique cego. Sabe lá o que pode acontecer? Culpa de quem? Minha. Porque o inimigo prospera contra a gente, amado, quando a gente não está em obediência a Deus. É aqui a palavra, Deus falando: se os inimigos virão contra ti por um caminho, mas por 7 fugirão, quando você estiver em obediência. Então, se alguém se levanta e consegue me dar um calote, culpa é minha, eu que estou em débito com Deus. É isso, é o que as Escrituras dizem. Na outra parte, no texto da maldição também, que tem a bênção e a maldição, você vai ver que eles vão correr até de uma folha. O pavor, o medo, amado. Não ser crente, preste atenção, servir a Deus e não guardar os mandamentos, é por Deus como inimigo. E quem é que pode vencer Deus? Tudo que o camarada faz, evapora, some, desaparece, vira em nada. Por quê? Está com a gente a maldição, não a bênção. Do mesmo jeito que o Eterno ordenarei que a minha bênção esteja contigo, mas quando o camarada está em desobediência, é a maldição que está com o cara. Quem já viu o camarada está fazendo um negócio, está tudo bem, aí chega alguém e começa a trabalhar ali, começa a desandar tudo, começa a dar tudo errado, que a pessoa está com a maldição na vida. E a gente tem que escolher as pessoas para fazer negócio, a gente tem que ter cuidado. Se você vai abrir um negócio, fazer uma sociedade, crente, tem cuidado, não procura ímpio não, procura crente que serve a Deus, porque pode ser um problema para você, por causa da rebelião da pessoa. Temos que ter cuidado, amados. Nós que queremos sucesso, prosperidade, crescer em todas as áreas da nossa vida, vamos nos esforçar para guardar os mandamentos de Deus. Não vamos querer inventar roda, porque o segredo está aqui, na palavra. E não é coisa difícil, porque todos esses mandamentos é para o nosso bem pessoal, não é para terceiros, é para o nosso bem pessoal. E se nossa intenção verdadeiramente é alcançar a vida eterna, então, amados, nós temos tudo para daqui 4, 5 anos, se começarmos a partir de hoje, estarmos em uma vida maravilhosa. Porque Deus, quando Ele promete, o que acontece? Ele cumpre. Ele não é homem para que se arrependa, para que volte atrás. Mas do jeito que Ele não volta atrás, quando Ele tem que abençoar, quando Ele tem que amaldiçoar também, Ele não volta atrás. E quando nós olhamos para a vida daqueles que servem a Deus, que nós conhecemos muito, eu, a pastora que já temos aí quase 30 anos, ela já tem mais de 30, eu tenho quase 30 de caminhar,
a gente vê que o povo que diz que serve a Deus vive mais debaixo de maldição do que debaixo de bênção. E não é porque não ore, não lê Bíblia, não. Não é porque vive adulterando, mentindo, não. É porque os mandamentos não são olhados, ninguém olha para os mandamentos da Torá como bênção, como vida, como o caminho da prosperidade. A obediência é o caminho para a prosperidade. Sem obediência não existe prosperidade, pelo contrário, a pessoa vai estar sendo amaldiçoada e contribuindo para a maldição das outras pessoas. O Eterno disse para Abraão, disse para mim e para você nesta manhã: anda na minha presença, ser perfeito, e ser tu uma bênção. Como é que a gente vai ser uma bênção? Se a bênção estiver com a gente. Se a bênção estiver com a gente. Ser uma bênção é como? A pessoa ser uma bênção. Ele chega num lugar, tem uma pessoa enferma, ele ora, repreende a enfermidade, vai embora, a família está para separar, dá um conselho lá, restitui a família, a pessoa está precisando de uma ajuda financeira, a pessoa tem para ajudar. É isso, amado, ser uma bênção. E quando trabalha, prospera. Isso é ser uma bênção, é ter a bênção na vida. E é isso que a gente temos que correr atrás, não da bênção, mas da obediência aos mandamentos de Deus. Os irmãos entenderam? Eu sei que não foi um dos melhores estudos, mas é a verdade. É a verdade. E eu quero isso para a minha vida. Eu nunca aceitei, não aceito e não vou aceitar. Eu quero que a minha vida tem que ser melhor que a vida do ímpio. Porque é a Escritura que diz. Agora, se não está, eu que sou o culpado. Eu sou o culpado. Ninguém é culpado. Não é o governo, porque é de esquerda, não é o prefeito, porque não faz a parte dele, não é o vereador, não, sou euzinho, pronto. Mas fulano te atrapalhou, mas porque eu estava em desobediência, porque se eu tivesse em obediência, Deus tinha barrado lá ele. É isso, amado. Mas fulano me enganou, porque eu faltei com Deus. Aí, dei brecha. Aconteceu, foi eu. É por isso que Jeremias disse: de que se queixa o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus pecados. E acabou. Se você ter essa mente, essa compreensão, você vai sofrer menos e vai deixar de fazer as pessoas sofrendo também, acusando as pessoas. Sim. É quando você culpa os outros pelo seu fracasso. E o que nos resta, amados, diante de tudo, é nós fazermos a nossa parte. Yeshua está para chegar e nós temos que fazer a nossa parte. Se der tempo de nós alcançar as bênçãos, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Se não der, o que importa é nós estarmos fazendo o máximo que podemos fazer. Aleluia, porque não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Quem é adulto, quem conhece o mundo, quem conhece a vida dos religiosos de hoje, sabe que tem muita coisa errada, porque a vida do que eles vivem não condiz
condiz com aquilo que as Escrituras nos mostram a respeito daqueles que servem a Deus da maneira que lhe agrada. E eu quero ter a vida de Abraão, de Isaac e Jacó, a vida de bênção que as Escrituras prometem, na medida da bondade de Deus e do meu esforço, claro, porque aqui, amado, é a lei da recompensa, não tem outra. Se você não fazer nada, nada você vai receber. Se não obedecer nada, nada, né? Mas se você obedecer, vai ter a contrapartida de Deus. A gente faz a nossa parte e Deus responde fazendo a parte dele. E eu tenho certeza que todos os irmãos, que nem eu, querem uma vida melhor do que nós temos hoje, todos. Então vamos ser melhor com relação aos mandamentos. Vamos deixar de fazer vista grossa, de empurrar com a barriga, né? Porque é isso que o pessoal aí faz aí fora. Não pensa que não, tem crente se matando, acontecendo coisa feia, tanta coisa. Por quê? Falta da guarda dos mandamentos de Deus. Não é outra coisa. Não é que Deus mudou, Deus ficou gagá. Não, ele está incapacitado. Não. É porque está aqui. Se você cumprir, Deus cumpre. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra, Senhor, que é santa e poderosa, que nos mostra o caminho da bênção, da prosperidade, do sucesso e da santificação, Pai. Nos ajuda a colocar em prática nas nossas vidas, a fim de sermos uma bênção para todos à nossa volta. Nós te agradecemos e pedimos essas bênçãos, no nome do Mashiach, Yeshua, Pai. Amém.